Bom, meus parabéns por você estar aqui de volta. Significa que você está gostando do conteúdo e está gostando de aprender mais sobre Deus. Primeiro que você agora sabe que toda a Bíblia, aqui ó, toda a Sagrada Escritura, ela é inspirada por Deus e ela fala a verdade, tá? Então você não está sendo enganado com qualquer tipo de informação que tem por aí, para poder enganar as pessoas, fazendo com que as pessoas pensem que estão aprendendo alguma coisa quando na verdade estão se desviando ainda mais da verdade. Bom, estamos no estudo 3 e agora a gente vai ver sobre Jesus e a restauração do bem. Deus nos criou livres e não nos obriga a amá-lo. Escolheu assumir o risco de ser rejeitado, sabendo que o verdadeiro amor só é real onde existe liberdade. Por outro lado, não aceitar o amor divino produz as consequências da falta de amor, medo, ódio e morte. Quando Satanás, o inimigo de Deus, se rebelou contra esse amor, tudo mudou. O universo ficou manchado pela tristeza. Não satisfeito em se separar do amor de Deus, o inimigo levou outros pelo mesmo caminho. E ele faz isso até hoje. Jesus, porém, nos liga a Deus. Sem ele, jamais poderíamos estar em contato com o Senhor. Ao viver e morrer por você e por mim, Jesus nos garantiu a chance de permanecermos ligados a Ele. Cabe a nós segurar firme sua mão para vencer o mal que nos rodeia. Nesse estudo, vamos entender mais sobre o grande conflito entre o bem e o mal e como Deus atua para trazer a vida e a paz ao mundo. Então, quer dizer, está acontecendo um grande conflito cósmico e interno, espiritual. Também tem alguma coisa externa, né? Alguma coisa não, né? Tá muito nítido nos jornais, internet, televisão, que realmente o mundo está em um grande conflito físico também, tá? Então a gente vai ver algumas passagens bíblicas que vai nos orientar sobre o que realmente está acontecendo e o que realmente precisamos fazer, tá bom? Sua vez então de procurar. Mateus, capítulo 13, o versículo é de 24 até o 30, depois o versículo 36 até o versículo 43. Leia a parábola do joio. A parábola é uma história que nos faz pensar e extrair lições que vão além do que está sendo contado. É um jeito simples e sábio de ensinar as verdades profundas. Na parábola do trigo e do joio, Jesus falou sobre um semeador que plantava sementes boas em terra fértil. Também havia um inimigo que sabotou a plantação, jogando sementes de ervas daninhas. Como as sementes eram pequenas, as ervas daninhas só aparecem quando tudo começou a brotar. Então, os trabalhadores se espantaram ao perceber o joio no meio do campo de trigo. Como isso teria acontecido? A vontade deles era de arrancar o joio. Pacientemente, o sábio dono do campo disse para eles esperarem. As raízes das plantas de trigo estavam frágeis. Qualquer movimento brusco poderia arrancá-las, e todo o trabalho seria em vão. Jesus comparou os filhos de Deus ao trigo e os maus ao joio, semeado pelo inimigo de Deus. Temos condição de dizer quem é o trigo e quem é a erva daninha em meio ao povo de Deus? O que essa parábola ensina sobre julgar os outros? Bom, quem somos nós para julgar pessoas, né? Quem tem esse domínio, esse poder e essa onisciência de fazer isso é o próprio Deus.
Nós já fomos governados por ele na teocracia, lá no tempo dos patriarcas, né? Depois o povo queria que reis governassem eles, assim como as outras nações faziam, e muitas outras coisas o povo de Deus também ia querer copiar, e isso ia acabar virando uma confusão muito grande. Mas vamos em outras passagens, porque não sei se você reparou, mas eu estou falando para você as passagens para você ir procurar. Assim funciona um estudo, tá? Eu dou o esboço, faço uma explicação da minha visão e da visão do estudo que eu estou tendo aqui, para poder passar para vocês. Mas é você quem vai procurar a passagem, para você ver com seus próprios olhos o que realmente a Bíblia está falando. Então, vamos lá, vamos para a pergunta número 1. Onde o mal começou? Isso está lá em Apocalipse, capítulo 12, do verso de 7 a 10. A resposta é na terra, no céu ou no jardim do Éden? A resposta certa é no céu. Quem originou o pecado? Isso está lá em Ezequiel, capítulo 28, versículos de 14 a 17. Resposta: um anjo exaltado ou um ser humano teimoso? E a resposta é um anjo exaltado. O que Deus estabeleceu para preservar o livre-arbítrio da humanidade? Isso está em Gênesis capítulo 2, o versículo é o 15 até o 17. As respostas são a árvore do conhecimento do bem e do mal ou a árvore da vida? E a resposta certa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pergunta 4. Qual foi a essência do primeiro pecado? Isso está lá em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 até o 6. Vamos para as respostas. Gula, sexo ou rebeldia? E a resposta certa é rebeldia. Pergunta 5. O que é pecado? Está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4. As respostas alternativas são a transgressão da lei de Deus ou uma convenção social? E a resposta certa é a transgressão da lei de Deus. Pergunta 6. Qual é a consequência final do pecado e qual é a resposta de Deus a todo o mal? E a resposta é porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso daí está em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Agora venha comigo aprender a confiar em Jesus e vencer o mal. Primeiro, permaneça na presença de Jesus. Capítulo 1. Capítulo 1 não, perdão. 1 João, capítulo 3, o versículo é o 6. Não brinque com o pecado. Romanos, capítulo 6, versículo 12. Ore para não cair em tentação. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Resista a Satanás. Não ceda à pressão. Em nome de Jesus. Isso está em Tiago, capítulo 4, versículo 7. E agora venha comigo fazendo um compromisso de fé. Ao ler na Bíblia sobre o grande conflito entre o bem e o mal e entender a gravidade dele, quero me juntar ao exército de Jesus e lhe entregar o meu coração, para não permitir que o inimigo tome posse de minha vida. Esse é um compromisso que eu assumi e espero que você também assuma, tá bom? Vamos seguir aqui com o estudo adicional. E venha comigo para este momento de comunhão. Vou te passar aqui 7 passagens para você meditar. E depois você vai ver o que Deus fala nesses textos e qual é a sua resposta diante desses textos. Você vai fazer anotações aí, tá? Com lápis e papel ou outro método aí que você tem para poder anotar à parte, além do vídeo que você está assistindo aqui, tá bom? Esse vídeo aqui não substitui a leitura da palavra de Deus, mas te dá uma ideia de como estudar a Bíblia, tá? Vamos lá então. Passagem número 1. Gênesis capítulo 3. Passagem número 2.
Apocalipse capítulo 12, o verso é de 7 até o 12. Passagem 3, 1 João capítulo 3, versículo de 1 ao 6. Passagem 4, 1 João capítulo 3, versículo de 7 até o 10. Passagem 5, 1 João capítulo 3, versículo 11 até o 24. Passagem 6, Efésios capítulo 6, verso de 10 até o 20. E passagem número 7, Tiago capítulo 4, versículo de 1 até o 10. Com tudo isso, vamos conseguir manter um relacionamento com Deus. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Está em Romanos capítulo 8, versículo 37. Converse com alguém que esteja desanimado com alguma coisa e não consegue resistir e superar. Conte a essa pessoa que Jesus nos ajuda a vencer o mal. A minha e a sua missão é: você conhece alguém que está passando por lutas espirituais que só Deus pode resolver? Que tal orar agora por essa pessoa? Experimente compartilhar esse estudo com ela, tá? E se você quer saber notícias e informações, conteúdos para o seu crescimento espiritual, salve o WhatsApp em seus contatos, mais 55 61 98 169 0215 e envie a palavra Adventista. Tá? Bom, espero que você tenha gostado desse estudo aqui. Confesso para vocês que a partir do momento que você começa a aprender mais sobre Deus, de vez em quando aparecem algumas pessoas, né, para poder conflitar com você, conflitar ideias. E eu estive conversando com uma pessoa que ela estava totalmente desacreditada da necessidade de se ter um Deus. Realmente, quando a pessoa tem muito dinheiro, ela tem muitas coisas acontecendo com ela e ela não sente necessidade de nada. Então, realmente, ela, na concepção dela, ela está convicta, né, de que não precisa de um Deus. Só que eu vi isso no filme e achei muito interessante. Satanás ele deixa você acreditar em algumas coisas porque ele sabe que você está dentro da cela dele. Enquanto você estiver preso dentro da cela dele, você está seguro da mentira. Então, a partir do momento que você descobre que existe uma verdade, que você está querendo sair daquela cela, aí Satanás se preocupa. Então, enquanto a pessoa estiver ali presa dentro do erro, dentro do esquecimento, dentro da loucura dela, então, para ele, tanto fez como tanto faz. A pessoa está garantida que ela vai se perder. Agora, se as pessoas estiver se salvando, estiver saindo dali, se libertando da mentira e da ignorância, isso é um problema para ele. E isso passa a ser um compromisso para nós. Que eu e você possamos levar a mensagem da verdade para as pessoas pararem de se iludir com essas coisas desse mundo. Aqui a gente não está para brincadeira, a gente não está para poder festejar as coisas que esse mundo oferece para nós. Deus tem suas próprias festas, Deus tem seus próprios motivos para se alegrar e para fazer com que a gente viva feliz. O céu não é chato, o céu é um lugar onde as pessoas precisam estar para morar, tá? Porque fora do céu não existe outro lugar. As pessoas que rejeitarem a palavra de Deus serão completamente destruídas e seu nome e sua história ficará no esquecimento. Ninguém mais se lembrará dessa pessoa. Então, qual dos dois lados você vai escolher? Prefiro que você escolha Jesus, mas você é livre para escolher a sua destruição ou a sua salvação. Bom, espero que você tenha entendido a mensagem e eu louvo a Deus pela minha vida e louvo a Deus por estar tendo a oportunidade de falar isso para você. Que Deus abençoe a minha vida e abençoe a sua vida.